O que é a Matrix? Milagres. Que milagres? O conceito matemático de matriz, matrix, em inglês, consiste em uma ordenação adequada de símbolos, normalmente números, no espaço. Em duas dimensões, essas ordenações são chamadas de linhas na horizontal e colunas na vertical. Somos emanações divinas presentes eternamente no infinito agora. Tudo o que observamos são nossas criações mentais. Tempo e espaço são conceitos ilusórios que criamos, formando uma prisão, que podemos chamar de matriz. A única verdade é o amor infinito, todo o resto é ilusão. Vamos aos detalhes. Hologramas são projeções de energia ou luz, que parece, ao observador, ser uma forma de 3 dimensões, mas na realidade são uma série de códigos e padrões de onda que apenas geram a ilusão de 3D quando um laser emite sua luz sobre esses hologramas. Toda a realidade dos 5 sentidos é uma ilusão holográfica que apenas existe de uma forma sólida porque o cérebro/mente humana faz com que se aparente desta forma. O mundo 3D de paisagens, mares, edifícios e corpos humanos, apenas existe nessa forma quando nós olhamos para ele. Senão ele é uma massa de campos vibratórios e códigos. No filme Matrix, a matriz é representada, vista de fora, por uma série de números verdes e códigos, enquanto que do interior ela é vivenciada como o tipo de mundo em que nós pensamos que vivemos, montanhas, ruas, pessoas, etc. Esta é uma boa analogia. Nós não enxergamos com os nossos olhos, nós enxergamos com o nosso cérebro. No caminho dos olhos até o córtex visual, região cerebral responsável pela fabricação da visão, gnosia visual, os lobos temporais editam e reconstroem até 50% ou mais da informação original que entra através da retina e nós apenas vemos o que o cérebro, com todas as suas realidades condicionadas, decide o que ele está vendo. Em O Universo Holográfico, Michael Talbot conta-nos que nos anos 70, seu pai contratou um hipnotizador profissional para entreter um grupo de amigos. Um dos escolhidos para ser hipnotizado foi um homem chamado Tom, e era a primeira vez que ele encontrava-se com um hipnotizador. O que os hipnotizadores de palco fazem é programar as pessoas para acreditarem que elas estão vendo algo ou fazendo algo que, na verdade, não passa de pura invenção. O hipnotizador fez Tom acreditar que existia uma girafa na sala e mais tarde fez com que comesse uma batata crua acreditando que era uma maçã. Essas são confirmações de que o cérebro vê e experimenta o que ele é programado para acreditar o que ver e experimentar. Mas a parte mais interessante da história veio quando Tom foi trazido de volta para o estado de consciência desperta. Logo antes do hipnotizador terminar o estado de transe formal, ele disse a Tom que quando ele acordasse ele não seria capaz de ver sua filha, Laura. O hipnotizador pediu a Laura para ficar em pé de frente e junto do pai de tal forma que quando ele abrisse os olhos ele estaria olhando no estômago dela. Quando perguntaram a Tom se ele conseguia ver sua filha, ele respondeu que não. Laura se mexeu bastante, mas não deu nenhum resultado. O hipnotizador se colocou atrás de Laura e segurou algo contra as costas de Laura. Para ver esse objeto, Tom teria que ver através de sua filha. O hipnotizador pediu a Tom para dizer o que ele estava segurando em sua mão e, inclinando-se para frente para junto do estômago da filha, ele disse: "O relógio." Foi-lhe pedido então para ler a inscrição no relógio e ele leu. O hipnotizador confirmou que realmente estava segurando um relógio com a inscrição descrita por Tom. A mente de Tom foi programada para acreditar que ele não poderia ver sua filha e portanto ele não a viu. Além disso, ele pôde ver o que estava atrás dela. Como isso é possível? Nós construímos nossa realidade aqui dentro e não lá fora. Uma afirmação perfeitamente correta é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na prática, uma grande parte do que conhecemos é mentira. Existem entidades, como os manipuladores reptilianos, draconianos, greys e seus fantoches, além da própria matriz que nós mesmos criamos, que nos repassam informações erradas, mentiras, visando nos escravizar, retirar nossa liberdade, e nos retirar poder. Uma das mentiras mais enraizadas em nós é o nosso conceito, ilusório, de separação espacial e de tempo. Comecemos pelo nosso conceito de tempo.
Com o conceito de tempo estabelecido na superfície de nosso planeta Terra, todos nós podemos praticar um ato posterior antes de um ato anterior, basta cruzar de oeste para leste o meridiano do tempo, que cruza o Oceano Pacífico exatamente na localização oposta ao meridiano de Greenwich. Desta forma cria-se uma diferença de tempo entre os atos de quase 12 horas. Que absurdo! Nosso conceito de tempo é uma tremenda ilusão. Passado, presente e futuro. Ilusão. Então, como funcionam todas as coisas, sem o conceito de tempo? Na realidade só existe o infinito e eterno presente, o agora, com todos nossos conceitos de eventos passados e futuros, ocorrendo no eterno agora, em realidades paralelas simultâneas, criadas por nossas mentes. É exatamente por causa disso que videntes conseguem ver e sentir acontecimentos passados e futuros. Eles estão presentes no agora. Reencarnação, portanto, não é um processo de vir e sair deste mundo com o passar do tempo. É mover-se para dentro e para fora de diferentes realidades, todas acontecendo simultaneamente. Ainda não está convencido sobre a ilusão do tempo? Então considere um dos grandes mistérios que é a predição do futuro, que muitos estudos já provaram ser possível. Um exemplo nesse sentido é o teste da cadeira proposto pelo vidente holandês Gerard Croiset. Investigadores iriam identificar eventos em salas espalhadas pelo mundo que não tivessem assentos numerados pré-alocados. As pessoas sentariam onde quisessem quando elas chegassem ao local do evento. O investigador daria a Croiset um assento particular para ser focalizado semanas antes do evento e ele teria que descrever a pessoa que iria sentar lá durante o evento futuro. Durante 25 anos Croiset descreveu os ocupantes dos assentos com enorme precisão. Doutora Julie Eisenbud, professora clínica na Universidade do Colorado, conduziu um desses testes em 1969. Mais de 2 semanas antes de um evento em Denver, Colorado, Eisenbud contactou Croiset na Holanda e deu a ele um assento para ler. Croiset disse que o homem que iria sentar naquela cadeira tinha cerca de 1,75 m de altura e trabalhava na indústria e consciência. Em seu trabalho, disse Croiset, ele usava um avental de laboratório que estava manchado com um produto químico esverdeado. Ele disse que o homem tinha os cabelos pretos, penteados para trás, uma cicatriz no seu dedão e um dente de ouro na sua mandíbula inferior. 17 dias depois, este mesmo homem sentou no assento e Croiset estava correto em todos os detalhes, inclusive sobre sua altura. Como isso é possível? O homem depois na cadeira e o homem antes mesmo que ele, inclusive soubesse que ele iria àquele evento, não eram eventos que estavam acontecendo separados por várias semanas. Eram eventos concomitantes na eternidade. Eles estavam acontecendo simultaneamente. Eram 2 realidades mentais distintas, mas acontecendo no infinito. Uma ilusão só pode controlar você quando você pensa que ela é real. Quando nós observamos nossas experiências diárias, nós estamos olhando em um espelho de nós mesmos. Portanto, para mudar seu mundo, mude a você próprio. Não culpe os outros, pois isso é aceitar que os outros têm poder sobre sua vida e sobre a realidade que você cria. Não existe nada que não possa ser explicado, uma vez que entendamos que o amor infinito, unicidade, é a única verdade e todo o resto é ilusão e que nós estamos criando a ilusão ou tendo a ilusão programada em nós por acreditar que ela seja real. Liao Watson, biólogo e autor de Supernature, diz ter presenciado uma mulher indonésia chamada Tia, uma xamã, conversando com uma menininha em um pequeno bosque de árvores. Ele olhava a cena de uma curta distância e ela não sabia que ele estava lá observando. Ela pareceu explicar algo à garota e um certo ritual de dança e de gestos começou. Para o espanto de Watson, o pequeno bosque de árvores desapareceu e, após alguns segundos, voltou novamente. Num momento Tia dançava no bosque sombreado. No seguinte ela ficava em pé sob um sol escaldante. Ele disse. Ela conseguiu ligar e desligar o bosque várias vezes, com Watson olhando sem acreditar. Isto é impossível. Não, não é. O bosque é uma ilusão holográfica e aqueles que compreendem como o processo funciona podem se desconectar dessa realidade, o sonho de consenso que concorda que o bosque existe.
Com Leal Watson observando esta cena intensamente, foi fácil para ele tornar-se parte do campo de realidade de Tia e também ver o bosque aparecer e desaparecer. Outras pessoas poderiam ter observado isso de uma ilusão de realidade de consenso e o bosque não teria desaparecido para elas. Isto explica por que algumas pessoas podem caminhar através de paredes, elas acreditam que podem e essa torna sua experiência. Elas desconectam suas mentes e corpos das leis da realidade de consenso que insiste que isso é impossível. Quando digo acreditar, isto é um nível de crença muito além de qualquer pessoa que apenas diz eu acredito. Não é crença, é um conhecimento, um ser. Existe um velho ditado que diz que nós podemos mover montanhas. Isto não tem um significado literal. Por que não? Se um bosque pode desaparecer, por que não uma montanha? A montanha é uma ilusão holográfica e nossa mente controla a ilusão. Porque nós não movemos montanhas. Nós podemos, mas nós não fazemos, porque nós não sabemos que nós podemos. A realidade de consenso, programada, diz que a própria ideia é ridícula e se acatamos essa realidade, assim é. Porém, se criarmos uma outra realidade que diz o oposto, moveremos montanhas. As leis do mundo dos 5 sentidos podem apenas ser aquilo que nós pensamos que elas são, e enquanto aceitarmos elas como real nós estaremos sujeitos às suas limitações. Da mesma forma, se nós pudermos livrar nossas mentes dessas realidades, nós não estaremos mais sujeitos às suas leis e limitações. Isto é o que chamamos milagres. Quase todos já leram sobre feitos inexplicáveis como caminhar no fogo sem se queimar, ter espadas atravessadas através do corpo sem se machucar ou deixar cicatriz, levitação e muitas outras coisas. Nenhum desses fenômenos é possível para a ciência materialista convencional, mas isso é simplesmente porque a ciência convencional é o conhecimento equivalente a um filme do Mickey Mouse. David Icke conheceu uma mulher que separou um quarto de sua casa para ser usado por meditadores sérios, meditadores que queriam meditar por longos períodos sem serem perturbados. Um cara entrou e não apareceu por muitos dias e ela ficou curiosa para saber se ele estava bem. Ela pegou um copo de chá para ele e abriu a porta devagarinho. No momento seguinte o copo se espatifou no chão porque quando ela olhou para ele, a metade de baixo de seu corpo estava invisível. Impossível? É possível sim e perfeitamente explicável. Em 1905, o Paranormal Indridason fazia parte de um projeto de cientistas eminentes da Islândia no terreno do paranormal. Quando ele entrava em transe profundo, os cientistas viam diferentes partes de seu corpo desaparecer e reaparecer. Tudo é possível, literalmente tudo, porque nós somos infinitas possibilidades. David Icke também conta que uma mulher do Texas lhe contou que um dia, pela manhã, ela acordou próximo do marido e encontrou-o flutuando a cerca de 1,80 m acima da cama, ainda dormindo. O Dr. William Tufts Brigham, o curador do Bishop Museum de Honolulu, era um investigador perspicaz do paranormal e seus estudos envolveram os milagres feitos por xamãs havaianos, ou kaunas. Ele testemunhou uma delas curar um homem que tinha quebrado a perna tão forte que pedaços do osso estavam atravessando a pele. A mulher kauna orou pensamento concentrado, e meditou ao lado do homem e esticou sua perna, empurrando os ossos quebrados. Após alguns minutos, ela disse que a cura estava completa e o homem se levantou e saiu andando sem nenhum sinal de seu severo machucado de minutos atrás. Isto é possível porque, na realidade, não existe osso, isso também é uma ilusão. Um pouquinho sobre o karma. A crença na realidade sólida materialista é fundamental na ciência oficial, assim como a necessidade de que tudo seja provado através de experimentos que possam ser repetidos. Cientistas que sugerem explicações alternativas são jogados no ostracismo ou sabotados, para se defender da sabedoria existente. Fundamental para perdermos de vista nossa unidade infinita é a política oficial da ciência não alternativa que apresenta o mundo como partes desconectadas e isto está refletido na própria estrutura da ciência, com suas especialidades compartimentalizadas, que raramente conversam entre si. Mas, quando as crenças dos cientistas estão afetando os resultados dos experimentos, como a física quântica está cansada de mostrar, de que valia este dogma?
Uma partícula subatômica chamada anomalon foi verificada ter propriedades diferentes em diferentes laboratórios, o que é equivalente a ter um carro que muda de cor e outras características dependendo de quem o está dirigindo. As leis da ciência apenas se aplicam porque os cientistas acreditam que sim, graças ao estado divinizado da ciência. O que ela decide que é real torna-se a realidade de consenso. Mas tudo é uma ilusão. Tome, por exemplo, a lei básica da ciência conhecida como lei de causa e efeito, o fundamento da chamada lei do karma. Para cada ação tem que existir uma reação. Isto é verdade, mas apenas se você acredita que é. Se você acredita que não é verdade, então ela não é. As pessoas possuem karma apenas porque elas acreditam que elas o possuem em suas mentes individuais coletiva. William Tiller, físico da Stanford University, escreve: quando chegamos nas fronteiras de nossa compreensão, podemos de fato deslocar as leis de tal forma que nós estamos criando a física enquanto caminhamos. Não existem leis, apenas possibilidades infinitas. O que é realidade? O que você pensa que é? Então isso é o que é. Místicos têm comunicado idas às salas de saber em céus, mundos não físicos e relatado que a Terra é uma universidade espiritual onde as pessoas vêm para aprender algumas duras lições e trabalhar seus karmas. Isto é uma total ilusão. Você acha que o infinito tem que ir para a escola aprender algo quando ele sabe tudo que existe para saber? Sobre o karma, a ideia que você experimenta aquilo que você fez os outros experimentar, pode-se perguntar, por que teria o infinito de experimentar aquilo que ele mesmo fez experimentar? A ideia do karma é uma manipulação da matriz para embasar a crença na passagem do tempo. É o meu karma de uma vida passada ou eu estou gerando karma para meu futuro, e para manter as pessoas em um estado de culpa e de autocondenação. Amor infinito não julga-se ou pune a si mesmo. Estas são ilusões da desconexão. Estas áreas do conhecimento são muito mais subversivas para o sistema do que simplesmente expor a rede de sociedades secretas ou a agenda global, porque elas oferecem meios que nós podemos pensar de excluir a agenda e seus valores fascistas de nossa existência e pensar e trazer uma nova realidade em existência. Esta é a transição da prisão para o paraíso. Como toda realidade, a transição tem que acontecer primeiro na mente, ou, mais acertadamente, no coração, e apenas então pode ser experienciada no mundo físico como holograma manifesto. Rejeitar a realidade de consenso e criar a nossa própria é a transformação. É como o conto de Andersen A Roupa Nova do Rei. A realidade de consenso era que ele estava vestindo roupas novas lindas, porque a multidão não queria admitir que ele estava nu. Foi preciso que uma criança gritasse "o rei está nu" para quebrar o encanto e propagar. Acredito que todos já tenham ouvido falar do Conde Drácula, não? É uma ficção, porém baseada em fatos reais, que estão ocorrendo agora na nossa aristocracia/realeza. Drácula draconianos linha reptiliana real. Primeiramente, uma introdução. Há uma técnica de controle mental chamada de distúrbio de múltiplas personalidades, MPD, em inglês. Isto ocorre quando a mente é fraturada, através de trauma e programação, em uma série de aparentes personalidades ou personagens, cada um com diferentes atitudes, crenças e, até, diferentes idades ou sexos. David Icke testemunhou um caso, na sala de um terapeuta, de uma mulher de 30 anos que manifestou 7 distintas personalidades em meia hora de sessão, incluindo uma de bebê. Cada personalidade tinha seu próprio nome, antecedentes e características, e cada uma foi trazida à tona, em sequência, pelo terapeuta pelo uso de palavras corretas de acionamento e por códigos. Quando uma personalidade era comutada para outra, a face da mulher mudava, inclusive a cor dos olhos e características da pele. Cicatrizes podem desaparecer quando uma personagem substitui outra como a mente consciente. A pessoa pode estar doente, em um modo, e perfeitamente saudável no outro. Mulheres com MPD podem ter diferentes ritmos menstruais com cada personalidade, e parecerem mais velhas ou mais jovens. Agora, como é o outro termo para essa transformação instantânea das feições da face e do corpo? Mudança de forma, shape shifting, em inglês. Esta é uma das características do Drácula.
mudança de forma, assim como os humanos reptilianos. Drácula é um vampiro, assim como os humanos draco-reptilianos, que bebem sangue humano comum, alimentando-se da energia humana. A linha dos manipuladores está seriamente envolvida em sacrifícios humanos e em rituais de beber sangue em toda a nossa história. Os registros sumérios revelam que os Anunnakis, deuses da antiga Suméria que igualmente apreciavam o derramamento de sangue humano, eram uma raça reptiliana. Quando os místicos meditam, antes de executarem um milagre, eles estão se desconectando da realidade de consenso, a mente coletiva, que diz que o milagre é impossível. O que não vemos, nós inventamos. Nossos olhos possuem um ponto cego, onde um nervo óptico se conecta ao olho, no meio da retina. Qualquer que seja o objeto que olharmos, nós não podemos ver nada que incide naquela parte do olho, mas o cérebro constrói a cena completa usando a informação disponível e, portanto, preenche o buraco usando para tal as imagens vindas do outro olho ou recolhidas na memória. Realidade é apenas aquilo que nós fomos programados a acreditar que é. Vemos apenas o que estamos condicionados a ver e eliminamos tudo que contradiz esse condicionamento. Implantar crenças é tudo o que os manipuladores desejam, pois é através da crença que nós manifestamos nossa realidade. Geralmente, a crença cria a polarização, divisão e conflito, dividir e dominar. Eles desejam crenças rígidas e em conflito, por esta razão. Eles não se importam muito com o que você acredita piamente, contanto que você acredite piamente em algo, porque assim eles podem jogar você contra os outros que acreditam piamente no aparente oposto. Albert Einstein disse: nós precisamos lembrar que nós não observamos a natureza como ela existe realmente, mas a natureza é exposta aos nossos métodos de percepção. As teorias determinam o que nós podemos ou não podemos observar. O que nós pensamos que vemos como edifício, pessoas, florestas e lagos são, na realidade, ilusões holográficas tridimensionais conjuradas nessa realidade por nossas próprias mentes. As sessões de hipnose exemplificam bem esta situação. O que é livre-arbítrio? A mente consciente não é aquela que, no final, está no controle dos eventos, exceto na forma que ela decodifica os padrões holográficos 3D de acordo com seu senso de realidade. O inconsciente é a fonte principal de resposta humana de comportamento, e não a consciência que pensa que está tomando as decisões. Experimentos revelaram que os sinais no cérebro, necessários para mover um braço, abrir a boca ou executar qualquer ação física, começa 1,5 segundos antes da mente consciente tomar a decisão correspondente. A matriz foi criada pelo inconsciente coletivo, e a mente consciente foi aprisionada pelas ilusões assim criadas. A matriz tomou vida própria quando ela acessou uma fonte de energia própria. O medo gerado pelas mentes consciente e inconsciente aprisionadas em uma ilusão que acreditam ser real. Este medo auto-percebido, a matriz, então aprisiona também o inconsciente coletivo na ilusão. É o inconsciente que os manipuladores visam controlar. Estamos condicionados a ver o que nos é dito para ver, pelas normas da sociedade. A hipnose nos vem de inúmeras formas. Na infância estamos sujeitos à programação de nossos pais, que instigam suas próprias realidades sobre nós. Isso se compõe, em seguida, com a educação que recebemos na escola. Educação não está envolvida com o desenvolvimento da autopercepção, ela meramente prepara os jovens para os trabalhos que servem ao sistema. A educação verdadeira seria desaprender a doutrinação incutida pela educação oficial. O hipnotizador residente encontra-se no canto da sala. Mamãe, onde eu aprendo o significado da vida? Oh, cale a boca e veja TV. Ok. Fatos incomuns podem acontecer quando as pessoas manifestam ilusões diferentes e sonhos diferentes. Quantas vezes temos sonhos nos quais participamos de eventos que iriam nos matar ou machucar, mas isso não acontece. Da mesma forma, ser for sua realidade que o fogo não pode queimar seu pé. Então ele não pode. Por quê? Porque seus pés não existem mais do que o fogo. Como pode uma ilusão queimar uma ilusão, a não ser que acreditemos que ela possa e manifestemos essa realidade, a ilusão da queimadura e a da dor. Quando sentimos dor,
É no cérebro que a sentimos e não no dedão que chutou a perna da mesa. O cérebro manifesta a dor pela mensagem que ele recebe e o cérebro condicionado sente dor apenas porque ele pensa que deve sentir. Isto é o que o programa de computador diz e isso é o que ele entrega como resultado. Quando você muda o programa, você obtém uma realidade diferente, sem queimadura e sem dor. Milagres são apenas saídas da realidade de consenso para onde suas leis ilusórias não mais se aplicam. Como pode o seu corpo queimar quando você sabe que ele é apenas uma ilusão holográfica de sua mente? Como pode uma ilusão holográfica ser prejudicada por uma espada ou uma bala? Que também é apenas uma ilusão holográfica? Resposta: apenas quando você acredita que isso é possível. O homem que perdeu metade do seu corpo quando meditava foi para um tal estado de consciência, sua realidade, que seu corpo holográfico começou a segui-lo. Fazendo isso, ele começou a desaparecer, retirando-se desta realidade. Quanto à levitação e outros fenômenos ditos paranormais para a realidade de consenso, o princípio é o mesmo. Quando você levita, não é você que vai para cima, é o seu mundo que vai para baixo, mas não é a levitação a arte de sobrepujar a gravidade. Apenas se você pensa que é, porque a gravidade é outra ilusão. Se nós não acreditarmos nela, nós não iremos estar sujeitos às suas leis. Não existem leis a não ser que nós acreditemos que elas existam. Amor infinito é a única verdade, tudo o mais é ilusão. Pessoas têm levantado carros para salvar seus filhos, suas mentes em estado emocional altamente concentrado mudam as realidades e não ficam mais sujeitas às leis desta realidade que conhecemos. Todos conhecem fatos semelhantes a este. Muitos tentam fazer esses aparentes milagres com a chamada iluminação ou avanço espiritual, o que pode vir ser uma armadilha. Você não é um Deus vivo na Terra por conseguir fazer esses truques que vêm do conhecimento de como nós criamos a realidade. Os manipuladores estão usando essas técnicas o tempo todo. Essas habilidades podem ser usadas, e o são, por aqueles que desejam expor a ilusão e ajudar as pessoas a despertarem dela. Mas não precisa ser assim, isso é apenas um conhecimento e você pode usá-lo da forma que deseja. No laboratório podemos gerar um holograma a partir de um feixe de luz emitido por um laser. Divide-se esse feixe em dois feixes. Um vai diretamente à chapa fotográfica e o outro vai para essa mesma chapa fotográfica após ser refletido pelo objeto a ser fotografado. Para reproduzir a foto do objeto em 3 dimensões, usa-se o mesmo laser para iluminar o holograma gerado na etapa anterior. Uma das características espantosas do holograma é que cada parte contém o todo. Se você cortar o filme holográfico em 4 partes e incidir o laser em cada um desses pedaços, eles não irão revelar 4 partes da cena fotografada, mas cada pedaço irá mostrar uma versão menor de toda a cena. Você pode cortar a chapa em quantos pedaços quiser e eles sempre irão projetar a mesma imagem inteira, completa, quando o laser os ilumina. É exatamente porque o corpo humano é um holograma que cada célula contém toda a informação necessária para desenvolver um corpo inteiro. Portanto, pode-se clonar pessoas e animais a partir de uma única célula, usando-se sua informação genética contida no DNA. A medicina convencional tende a rejeitar alternativas como a acupuntura, a homeopatia, a reflexologia, as medicinas tradicionais xamânicas, etc. Mas se ela não estivesse tão hipnotizada pelo cartel farmacêutico dos manipuladores, ela iria perceber que o corpo é um holograma e a base de tais terapias alternativas não poderia ser mais simples. A reflexologia, por exemplo, baseia-se no entendimento de que diferentes partes do corpo, pés, mãos e orelhas, são espelhos de todos os órgãos, e quando se trabalha sobre estas imagens refletidas, atua-se sobre o órgão da mesma forma. A mesma coisa acontece com a iridologia, todos os órgãos do corpo estampados na íris dos olhos. Isto é perfeitamente lógico, já que o corpo é um holograma e cada parte do holograma contém a imagem do todo. Cada célula contém o todo. A acupuntura baseia-se nos subsistemas holográficos do corpo, assim como a quiromancia, porque a mão contém informação de todo o corpo.
O corpo holográfico é uma expressão do holograma, que é o universo e o cosmos, assim como cada parte do corpo. O microcosmos repete o macrocosmos. O cérebro não é a alma. O cérebro é um computador usado pela mente e, portanto, os cientistas nunca conseguiram localizar onde, no cérebro, encontra-se a alma. Eles nunca irão encontrar, porque a alma não está lá. Nós não pensamos com o cérebro, mas através do cérebro, na nossa realidade dos 5 sentidos. A ciência oficial também não localizou a área do cérebro que contém a memória, porque a memória, o disco rígido do computador, está espalhada por todo o cérebro, já que o cérebro é um holograma e cada parte contém o todo. Pessoas já tiveram boa parte do cérebro removidas, por causa de tumores e surpreendentemente não perderam certas memórias específicas. O holograma tem uma enorme capacidade de armazenar informação. Pode-se armazenar muitas cenas em um mesmo filme holográfico, por exemplo, e mudando-se o ângulo da incidência da luz do laser, escolher qual a cena que se quer ver. Nossa memória funciona de forma semelhante. Possuímos memória fotográfica holográfica. Pessoas podem ler objetos, como relógios e joias, e tirar deles informações detalhadas de suas histórias e dos donos, porque os objetos são hologramas que registram essas informações. Os hologramas de nosso corpo armazenam a memória de todos nossos sentidos. Quando, por exemplo, cheiramos algo, isso pode acionar uma memória tão poderosa como quando vemos ou escutamos algo que nos lembra uma certa experiência. A memória holográfica estende-se além do cérebro para todo o corpo holográfico. O holograma do corpo contém a memória do holograma do cosmos e assim por diante. Tudo está conectado com tudo. Tudo é tudo. A Matrix não pode dividir o todo em partes porque a unicidade é sempre a unicidade, mas a Matrix pode dar a ilusão de divisão e de polaridade, e isso é o que ela faz, manipulando nosso sentido de realidade. Divisão e polaridade são ilusões, porque, 11. Vejamos algumas informações sobre nossos sentidos holográficos. Todos os nossos 5 sentidos são holográficos e estão localizados por todo o corpo holograma. Sim, até a nossa visão. É claro que não precisamos de olhos para ver, quando analisamos os inúmeros relatos daqueles que passaram pelos fenômenos de experiência fora do corpo e de quase morte. Eles se desprendem de seus corpos e de seus olhos físicos, mas eles continuam a ver. Isto é possível porque a mente não vê, apenas decodifica padrões de frequência em ilusões holográficas que ela pensa que vê, gnosia visual. É uma realidade virtual e você não precisa de olhos para ver aquilo que sua mente está pensando, porque isso tudo está acontecendo aqui dentro e não lá fora. Se algo pode decodificar frequências em hologramas, este algo pode ver. Como todas as consciências podem fazer isto, tudo pode ver e cada parte do corpo holográfico possui olhos. Portanto, podemos ver através de qualquer parte do corpo, já que o corpo é um holograma. Experimentos mostram que ratos continuam a ver perfeitamente com 90% do córtex visual do cérebro removido e gatos continuam a ver após 98% de seus nervos ópticos deixarem de funcionar. Muitos experimentos mostraram que certas pessoas podem ver e ler através das mãos, com seus olhos vendados. As mãos e todas as outras partes do corpo podem enviar mensagens ao córtex visual no cérebro, de onde nós vemos. De fato, não precisamos, inclusive, de cérebro para ver, isto é mais um nível da ilusão. Por acaso o infinito precisa de olhos e de um cérebro para ver? Paul Bach-Rita, um neurocientista e médico na Universidade de Wisconsin em Madison, Estados Unidos, diz: você não vê com os olhos. Você vê com o cérebro, indo mais além. Você vê com a mente. Quando uma imagem atinge a retina do olho, ela torna-se pulsos nervosos sem diferença daqueles que vêm do dedão do pé. Informação entra nos olhos como um padrão de frequências e o cérebro o transforma em uma imagem 3D. Como cada parte do holograma contém o todo, cada parte do corpo, a mão, o pé, o joelho, tem a capacidade de passar padrões de frequências para o cérebro, que os transformam em hologramas que nós podemos ver. Isto significa que as pessoas realmente possuem olhos nas costas, como se diz.
Já ouvi falar de pessoas que conseguem ver em 360 graus quando elas entram em estados alterados de consciência, que fazem com que elas se sintonizem a esses sentidos, retirando o foco da realidade de consenso dos 5 sentidos. Tudo perfeitamente explicável de uma perspectiva holográfica. A revista Life reportou que uma russa chamada Rosa Koleshova podia ler com a ponta dos seus dedos e outros podiam fazer o mesmo com outras partes de seus corpos, como nariz e orelha. David Eisenberg, da Harvard Medical School, comenta que 2 irmãzinhas chinesas podiam ler com suas axilas. Paul Bach e Rita e outros descobriram que nós podemos ver através da língua. Eles desenvolveram um dispositivo para estimular a habilidade da língua para perceber imagens e isto tem permitido a pessoas cegas recuperarem visão. O relatório diz: a língua, um órgão do paladar e do tato, pode parecer um substituto improvável dos olhos. Afinal, ela está normalmente escondida dentro da boca, insensível à luz, e não conectada aos nervos ópticos. Porém, um volume crescente de pesquisas indica que a língua pode ser o segundo melhor lugar do corpo para receber informação visual do mundo e transmiti-la para o cérebro. Pesquisas anteriores têm usado a pele como uma rota para as imagens que chegam ao sistema nervoso. Pessoas conseguem decodificar pulsos nervosos como informação visual que vem de outras fontes, que não os olhos, mostrando quão adaptável e plástico é o cérebro. A maioria das pessoas não acessa estas habilidades inatas porque elas não sabem que elas as possuem e elas não acreditam que elas as possuem. Nós somos o que nós pensamos que somos e nós conseguimos fazer aquilo que nós acreditamos que nós podemos fazer. Cada parte do holograma possui os sentidos do todo e é consciente. No livro O Universo Holográfico, Michael Talbot conta que ele estava tendo um problema com o baço e ele estava usando visualização para tratar o problema, usando sua mente para rebalancear o holograma constituído pelo baço. Uma noite ele ficou frustrado com o processo e, na privacidade de seus próprios pensamentos, deu a seu baço uma reprimenda por não responder com suficiente rapidez. Alguns dias depois ele foi consultar uma vidente sobre sua saúde e ela identificou o problema no baço e, então, parou, parecendo confusa, antes de dizer: seu baço está muito perturbado com algo. Por acaso você tem gritado com seu baço? Ela disse que o baço ficou doente porque ele pensou que isso era o que Talbot queria. Ele tinha dado mensagens erradas, ela disse, e agora o baço estava confuso. Nunca fique com raiva do seu corpo ou com seus órgãos internos, ela disse, apenas envie mensagens positivas. A Matrix dos manipuladores procura construir uma realidade de consenso na qual a mente humana coletiva, ou inconsciente coletivo de Jung, aceita a verdade prevalente que ela está programada para acreditar. Quanto mais isso acontece, mais poderosos são os padrões de pensamento que mantêm a realidade manipulada coesa e mais densos os hologramas irão parecer. Nós estamos nos hipnotizando mutuamente através da aceitação e imposição das normas, que leva a compartilharmos das mesmas ilusões básicas. O objetivo é solidificar a ilusão de consenso ainda mais, removendo os desafiantes e as alternativas a ela. A realidade da Matrix está construída com pensamentos ilusórios altamente desbalanceados, medos, que produzem padrões vibratórios de baixa frequência. Aqueles presos à ilusão da Matrix ressoam nesses padrões e quanto mais preso você está, mais devagar será sua vibração. Cria-se um círculo vicioso com ambos, a prisão e os prisioneiros, contribuindo para a sobrevivência da Matrix. Até que esses padrões de frequência sejam desafiados por aqueles que vibram na unicidade e na harmonia, a Matrix irá prevalecer, já que medo e desarmonia são a Matrix. A analogia mecânica desse fenômeno pode ser observada, por exemplo, quando colocamos 2 violinos próximos um do outro. Ao acionarmos uma corda em um dos violinos, a mesma corda do outro violino irá começar a vibrar, no que é chamada de ressonância simpatética. Quando temos um pensamento, nós estamos enviando ondas de som em frequências que os 5 sentidos não podem ouvir, infrasom, e este som ressoa um padrão espacial de frequência. Mude o som, o pensamento, a realidade, e o mundo muda.
Parece que esses campos de pensamento formam vórtices, como redemoinhos em uma pia, que podem tornar-se fixos e rígidos, correspondendo a opiniões fixas, pontos de vista imutáveis e senso rígido da realidade, que resistem a mudanças. O que acontece quando uma pessoa desafia o sistema e oferece uma outra realidade? Ela é ridicularizada, condenada, despedida, marginalizada, atacada financeiramente, aprisionada ou, mesmo, morta. O que está realmente acontecendo em um nível vibracional? É a expressão dos 5 sentidos do padrão de energia da Matrix que está forçando a corda vibrante desajustada a entrar na linha. Podemos ver as consequências em tais rebeldes sendo atacados de várias formas, pois para Matrix eles representam um tom de frequência diferente que precisa ser jogado de volta para a linha vibracional prevalente da Matrix. É comum vermos políticos que começam desafiando o sistema e, depois, tornam-se advogados dele. Não podemos acabar com a prisão da matriz reagindo lá fora com armas, bombas, raiva e ódio, porque isso irá tornar a frequência da Matrix ainda mais forte, contribuindo para o seu padrão de desarmonia. A solução encontra-se aqui dentro, mudando os nossos padrões próprios de vibração e nos conectando com a unicidade, a harmonia e o amor. Se mudarmos a nós mesmos, nós mudamos o nosso mundo, nossa realidade. A Matrix é uma construção vibracional e para remover seu controle temos que romper o poder vibracional que ela tem sobre nós. Na realidade, a maior parte desse poder é simplesmente nossa ignorância de que tal controle existe. Nós estamos criando o nosso próprio universo, um único para nós. Quanto mais você redefine sua realidade com relação ao consenso, mais você irá se destacar da multidão e ser um prego acima do resto. A razão dos manipuladores procurarem martelarem essas pessoas de volta para o conjunto dos outros pregos bem enfiados em uma base de madeira é que elas ameaçam sabotar a própria realidade de consenso da qual a Matrix depende. Essas pessoas mostram que existe mais de uma realidade possível. Os visionários são pessoas perigosas para os manipuladores e eles desejam se ver livres delas. Uma pessoa independente é um demônio para um manipulador da realidade de consenso. Quando nos for dito para fazer ou acreditar em algo, pergunte: quem decidiu isso? Por que devo fazer ou acreditar nisso? Eu sou um infinito, não tenho que fazer ou acreditar em nada que eu não queira. Melhor, nem faça essas. Que momento excitante para estar aqui nesta ilusão dos 5 sentidos. Nós estamos voltando para casa, apesar de nunca termos partido. Apenas nos enganamos que tínhamos partido. A gargalhada é muito importante nisto tudo. Não existem lágrimas no céu, nem sofrimento no O que podemos fazer, a não ser gargalhar? Aqui estamos correndo em torno de um laço no tempo, como um rato em sua roda giratória, acreditando em um tempo que não existe. Quanto mais rápido nos movemos para frente, mais rápido nós vamos para trás, quando, na verdade, nunca vamos a lugar nenhum. Que gozação! Nossos corpos apenas morrem porque nós pensamos que eles morrem. Nós apenas sentimos dor e ficamos doentes porque nós pensamos que isso ocorre. Nós ficamos velhos porque nós pensamos que nós ficamos. Nós batemos a cabeça contra uma parede sólida que não pode ser sólida. Nós chutamos nosso dedão na perna da mesa, apesar da mesa ser uma ilusão, assim como o dedão. Nós temos medo do futuro, apesar de não existir futuro. Nós lamentamos o passado, quando não existe passado. Nós temos medo do desconhecido apesar de termos o conhecimento de tudo que existe. Um sábio chinês disse: finalmente, no fim, quando tudo está terminado e todas as questões foram respondidas, não existe mais nada a fazer a não ser sentar e dar uma ótima gargalhada. Você quer dizer que a lua não é real? Não é. E que tal o sol? Também não é. Mas eu estou caminhando sobre a terra, certo? Não, você está de pé sobre sua mente. Ok, te vejo amanhã. Não existe amanhã. Está acontecendo agora, exatamente como ontem. Que horas são? Aquela que você pensa que é. Você está brincando, certo? Está me tirando um sarro. Não, é verdade, honestamente. Isso é realmente verdade. Sim, se você pensa que é.
Somos uma unicidade infinita. Nós não podemos morrer e nós somos aquilo que escolhemos ser por toda a eternidade. O que acontece, nós fazemos acontecer e temos o poder infinito para mudar.